A paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos fala é vosso irmão, professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoel. Muito obrigado por você estar aí participando de mais uma aula. Hoje é a lição número 4 da editora Betel, ok? E você que não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal e deixe seu like, ok? E compartilhe também, compartilhe com as pessoas esta lição para elas serem abençoadas. Hoje é a lição número 4, as 10 pragas, a justiça de Deus no Egito. Nosso texto áureo está em Êxodo, capítulo 7, versículo 3. Diz: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Êxodo capítulo 7, versículo 3. A verdade aplicada nos diz: as 10 pragas foram uma manifestação da justiça de Deus sobre o Egito e uma prova do seu grande amor, ou do seu grande poder, ok? Objetivos da lição: mostrar que assim como o faraó, muitas coisas conspiram contra a vitória do povo de Deus. Depois, analisar as pragas que vieram sobre o Egito e o objetivo de cada uma delas. E em seguida, explicar que Deus é poderoso e não mede esforços para cumprir as suas promessas. Os textos referências têm Êxodo, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Por favor, leia aí em casa com calma. Nós já vamos para a lição. A introdução nos diz: diante da obstinação do coração de Faraó, Deus, através de Moisés, seu servo, feriu o Egito com 10 pragas, mostrando que somente ele tem todo o poder e que a última decisão é dele. Amém? É interessante todo esse contexto que nos mostra esta lição, como Deus trabalha em todas as circunstâncias. A Bíblia nos diz que em 2 textos, que um momento disse que Faraó endureceu seu coração, e no outro contexto nos diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Eu quero esclarecer que aqui não há discordâncias. Na verdade, analisando todo o contexto histórico da nação do Egito, nós chegamos a compreender melhor esta questão. A primeira questão é que os egípcios, quando eles tinham seus filhos, os faraós, já eram educados nesta cultura. Aquele menino era educado dizendo que ele era um Deus, e por ser um Deus, ele não poderia retroceder na sua palavra. A decisão dele era o que valia. Ou seja, estas pessoas já eram educadas para não mudarem de opinião, ok? Para manterem firme aquilo que eles disseram, porque eles diziam que eram deuses. E esta é a questão. Quando Faraó ele endurece seu coração, ele mantém firme a sua palavra de não deixar Israel sair do Egito, é porque de fato ele não poderia mudar. Ele era Deus. Mudar a sua palavra, mudar a sua opinião, isto diria, em outras palavras, que ele não era Deus, ok? E Deus se vale desta cultura, deste contexto, para que seja provado justamente que Deus é aquele que tem todo o poder e que tem a última decisão. A última palavra seria de Deus. Então Deus vai provar que Faraó não é Deus, mesmo que ele se endureça, mesmo que ele foi criado, mesmo que ele pensa que é Deus, Deus vai provar para ele e para toda a nação que somente o Senhor é Deus. Amém? Aí nós vamos
No primeiro ponto, o conflito com Faraó. Nós temos 3 subpontos. Primeiro, a retaliação de Faraó, depois a queixa dos israelitas e em seguida Moisés apresenta as queixas do povo diante de Deus. Vamos lá, o conflito com o Faraó. Moisés, quando retorna ao Egito, fala em nome do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. É importantíssimo aqui neste contexto que até estes momentos, até esse momento, Deus no Antigo Testamento era conhecido como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas agora ele se apresenta como o Senhor. Eu quero te dar uma dica, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aí. Quando na tua Bíblia aparece essa palavra Senhor, todos eles em maiúsculo, é uma norma que se coloca aqui nas traduções brasileiras para traduzir a palavra Javé ou Jeová, como você queira. Então, quando diz assim diz o Senhor, no original está assim diz Javé, ok? Deus se apresenta como Javé ou como o Senhor. Ou seja, o Senhor é aquele que manda, aquele que dá a última palavra. Então, neste contexto do Egito, das pragas, Deus se revela como o Senhor. Deus se apresenta como o Senhor, ou seja, como Javé. O nome tem a ver com estar presente para salvá-lo. Essa informação nós tiramos da Bíblia de Estudo Almeida. Então, Deus está presente para salvar o seu povo. Deus disse claramente: deixa ir o meu povo, ou seja, eu vou tirar eles aqui do Egito. Deixa ir para que me celebre uma festa no deserto. No 1.1 vemos a retaliação de Faraó. Como um meio de esfriar os ânimos do povo e euforia pela libertação, Faraó dá ordem a seus oficiais para aumentar o trabalho do povo, visto que estava sobrando tempo para festejar o seu Deus. Bom, este é um ponto de vista de Faraó, ok? Ele enxerga esta situação como sobrando tempo. Ou seja, as pessoas vão adorar esse Deus porque está sobrando tempo. E o que nós precisamos é ter cuidado na atual sociedade dominada pelo materialismo e capitalismo, que não podemos simplesmente pensar que adorar a Deus é se sobrar tempo. Ou seja, colocar em segunda mão, em segunda instância, não ter prioridade a adoração ao nosso Deus. Ou seja, para isto é preciso rever valores. Quando é que dá tempo para algo? Quando é que há condições para algo? Quando nós valorizamos aquilo. Então, quando falamos de tempo para adorar a Deus, para servir a Deus, nós temos que pensar em questão de valores. O que eu valorizo? Se eu valorizo adorar a Deus, eu tiro um tempo para adorar a Deus. Não vai faltar tempo para isso. Se eu valorizo a comunhão com Deus, seja pela oração, seja pela palavra, não vai faltar tempo, porque a questão aqui é prioridades. O que eu valorizo? Faraó, ele entende que seria sobra de tempo, mas os servos de Deus, os filhos de Deus sabem que não é questão de sobra de tempo, é questão de prioridades. Amém? Então, façamos uma revisão dos nossos valores para que vejamos o que de fato está roubando nosso tempo de nós adorarmos a Deus. 1.2 é a queixa dos israelitas. Com o aumento do trabalho, da cobrança e dos açoites, pelo não cumprimento da tarefa, o povo se volta contra Moisés.
É necessário assumirmos a postura de apoio à causa do Senhor, a interpretar as circunstâncias sobre um prisma correto. Veja só, eu quero que você entenda uma coisa aqui. O povo se volta contra Moisés, porque Faraó aumenta o trabalho, as cobranças, açoites vêm sobre o povo e o povo se queixa. O povo joga a culpa em Moisés. Isto é um problema sério. Tá? Como eu interpreto as circunstâncias que estão se passando na minha vida? Eu posso interpretar as circunstâncias jogando a culpa nos outros, ou eu posso interpretar as circunstâncias de uma forma positiva. Um prisma correto seria: temos promessas e Deus vai cumpri-la. Não importa este processo que estejamos passando, que seja dolorido, foi dado o início de uma saída, Moisés foi a Faraó, já foi a primeira vez, e sabemos que Deus prometeu aos nossos pais que após 400 anos sairíamos do Egito. Já passou 430, então vamos aguentar firmes, vamos apoiar Moisés, o nosso líder. Era a forma de interpretar. Veja só, a tempestade, a tempestade, as trovoadas, os raios, trovões, as nuvens negras anunciam a tempestade, sim, mas também anunciam a chuva. Essa chuva que há de o quê? Molhar a terra para que a semente produza. Então você tem que entender que a mesma tempestade que dá medo a muitas pessoas é a mesma tempestade que traz chuva para regar as sementes que nós plantamos. Então este povo, os judeus ou os hebreus, nesta circunstância, se voltam contra Moisés porque querem achar um culpado e não enxergam que Deus está trabalhando no processo. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer nesta oportunidade: não procure culpados, comece a procurar a forma de enxergar como Deus está trabalhando para te dar o melhor. E comece a glorificar pela situação, porque com certeza tem algo melhor te esperando. No 1.3 vemos que Moisés apresenta as queixas do povo diante de Deus. Diante do desânimo do povo, Moisés vai falar com Deus, se sentindo culpado pela situação do povo ter piorado. A crise que Moisés vivenciou fez com que Deus lembrasse a ele a promessa. Olha só, Moisés também se sente culpado, Às vezes o líder, quando vê a situação, ele se sente culpado porque no lugar de trazer paz, parece que as coisas pioraram. Mas importantíssimo é você colocar os olhos na promessa e não no problema. Disse o Senhor: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. Olha o que Deus está dizendo: eu fui fiel com Abraão, prometi cumprir. Eu fui fiel com Isaque, eu fui fiel com Jacó. Eu prometi e tenho cumprido, e agora não vai ser diferente. Eu tenho uma promessa e eu vou cumpri-la. Ou seja, Moisés, fica de olho na promessa. Quando nós olhamos para a promessa e não para os problemas, nós recobramos ânimo, nós nos reforçamos, ok? Então, nesta oportunidade, eu quero dizer para você: reforce seus pensamentos, suas emoções, olhando para a promessa. 2. A realidade das pragas, o efeito e as características das primeiras pragas. Depois as pragas que causaram dor e em seguida as pragas contra a natureza. A realidade das pragas. As pragas vêm sobre o Egito em resposta ao endurecimento do coração de Faraó e ao clamor de 400 anos de escravidão. As 10 pragas foram sinais divinos de demonstração que o Senhor é o Deus Supremo. Ok, tudo bem até aí, mas
eu quero colocar ainda que, além desse propósito de Deus demonstrar-se como o Senhor Supremo, as pragas tinham um propósito salvador tanto para Israel como para o Egito. Israel precisava entender que Deus é o seu Salvador, e também os egípcios precisavam conhecer esse Deus Salvador, esse Deus que é Senhor. Aqui, este trabalho, este agir de Deus com as 10 pragas, são um processo evangelizante de Deus para aquela nação. Você vai ver nos textos bíblicos, em Êxodo 8:22, 9:14, 8:10, o 9:16 e o 9:29, que Deus está evangelizando o Egito. Veja o que disse: a cada catástrofe que é invocada, disse: para que saibais, ou seja, que os egípcios entendam que eu sou o Senhor no meio desta terra. Ou seja, eu não mando somente em Canaã, eu mando aqui também no Egito. Eu sou Jeová, eu sou o Senhor aqui nesta terra. Ainda, para que saibais que não há outro semelhante a mim em toda a terra. Veja, está dizendo não somente aqui no Egito, ou não somente em Gósen, mas em toda a terra. Novamente, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então vocês vão saber que eu sou Deus em toda a terra, e vocês vão anunciar. Olha o processo evangelizante. Toda a terra vai saber o que eu fiz aqui no Egito. É isso que Deus está dizendo. Eu vou provar, para que saibais que a terra é do Senhor. Ou seja, toda a terra é do Senhor. Faraó, ele é um rei, mas é um rei limitado, é um senhor limitado. Deus é o Senhor de toda a terra. Então, quando você lê essas pragas, entenda o processo evangelizante de Deus sobre o Egito. Aqui nós vamos ver o primeiro grupo, das 3 pragas. A primeira praga é as águas em sangue. Atacou diretamente o deus Hapi, responsável pelas inundações do rio Nilo, que traziam grande prosperidade. Você sabe que o rio Nilo é a base da prosperidade do Egito, ou naquela época era a base da agricultura do Egito. E então eles adoravam o rio Nilo. Agora Deus, pela autoridade delegada a Moisés, faz que as águas se tornem em sangue. Então esse Deus não é Deus, é Deus, o Senhor Jeová, quem governa na verdade. A segunda praga é a infestação de rãs, em conexão com Hapi e Ecte, ajudavam as mulheres no parto, ou seja, tem a ver com a fertilidade. E Deus faz que, na verdade, as rãs infestem, estejam em todos os lugares das casas, a ponto que eles rejeitem isto. Então é interessante, porque Deus, ele faz o que ele quer, é para mostrar que quem domina, quem faz produzir, não são as rãs, não são eles que dá fertilidade, é Deus que faz produzir quanto acabar as rãs, ok? Na terceira praga é a infestação de piolhos. Eles consideravam o pó da terra como sagrado. Agora o Senhor disse: eu sou o Senhor no meio desta terra, eu domino em tudo. Então Deus simplesmente, através de Moisés, faz que aquela poeira que eles consideravam sagrada, se tornem piolhos, Então ele está provando que Deus é o Senhor de toda a terra. No segundo grupo, a quarta praga, as moscas empestam todo o Egito, causando desconforto. No entanto, na terra de Gósen, os hebreus estão livres desta praga. O que está dizendo? Deus cuida daqueles
quem o amam. Tá? Se você tem um compromisso com Deus, Deus há de cuidar de você. Deus sempre está colocando os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Isto é importante entender dentro desse contexto. Deus permitiu uma praga em todo o Egito, mas na terra de Gósen, Deus não permite isto. Na quinta praga, peste nos animais, atingindo o deus Samon, protetor dos rebanhos. Veja, então aqui é a mesma questão. Enquanto o Egito é atingido, os egípcios são atingidos, a terra de Gósen é protegida. Agora eu quero abrir um parêntese aqui, meu irmão. Quando dizemos que Deus protege, tá? Eu quero te deixar claro também que às vezes Deus permite algumas situações, tá? Só abrindo uma parênteses aqui, para nós não cairmos no erro de que quando alguém entrar numa situação difícil, alguém já pense rapidamente, dizendo: tá vendo? É porque aquela pessoa não está vivendo no temor de Deus. Não é isso, ok? Tem algumas lutas que são de caráter didático. Então Deus permite algo quando Ele quer nos ensinar alguma lição, tá? Não é o caso aqui. O caso no Egito é para mostrar que Deus é o Senhor. Ele coloca limites onde Ele quer, ok? A praga número 6, úlceras nos egípcios, e nenhum Deus pode livrá-los. Jeová tem poder sobre a saúde e a enfermidade, e livra o seu povo, tá bom? Então todas essas pragas aqui nos mostram o cuidado de Deus para com o seu povo. Enquanto os egípcios estão sofrendo, estão sendo atingidos pelas pragas, Deus cuida do seu povo. No terceiro grupo, a praga 7, com a sétima praga, chuva de saraiva ou granizo, a vegetação e os animais são atingidos. Os deuses da colheita e do clima, tá? Eles não têm poder para poder vencer, né? Ou fazer uma proteção ao Deus de Israel. E neste contexto a Bíblia nos mostra que já alguns egípcios começam a crer naquilo que Deus disse. Ou seja, a evangelização está dando já o seu efeito. Na oitava praga, os gafanhotos. Os gafanhotos, eles consomem toda a vegetação que restou, né? Ele consumiu o resto da vegetação. Ou seja, os deuses Ísis e Serafes, que são protetores dos gafanhotos, não conseguem proteger da praga que Jeová permite que venha sobre os egípcios, não sobre o seu povo. Na nona praga, as trevas espessas são enviadas. Isto é, o deus Ra, o deus solar, pai de todos os faraós, tá? Ele é simplesmente, né, envolvido pelas trevas. Ou seja, quem domina não é o deus Ra, quem domina é Jeová. Ou seja, somente Jeová ou Javé é Deus. Ele é o único Deus. Então os deuses do Egito não são senhores. Quem é Senhor é Jeová. Esse é o propósito maior neste contexto, tá bom? Vamos lá agora para o ponto 3, as negociações do faraó. A primeira rodada de negociações, depois uma segunda opção e a terceira opção. As negociações que o faraó queria estabelecer com Moisés foram bastante interessantes. Em todas elas, Moisés foi categórico em dizer não. Em sua última fala com o faraó, ele disse: nenhuma unha ficará. Interessante isto, meu irmão, é nós termos postura, sabermos segurar na palavra, e se Deus diz não, é não. Não há negociações, tá? Não podemos negociar em ceder quando a palavra de Deus diz não. É não, é não. Deus há de se responsabilizar por sustentar a sua palavra.
Antes, uma postura firme de Moisés e disse: nenhuma unha ficará, ou seja, nada vai ficar aqui no Egito. Na primeira negociação, Faraó disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Veja, aparentemente a proposta era boa, mas não era a melhor. O que Deus queria? O povo fora do Egito. Então vamos ter cuidado para nós não se conformar com aquilo que é bom, mas procurarmos o melhor. Deus tem o melhor. O inimigo pode me tentar oferecer alguma coisa boa, mas como disse certo autor, é importante entender que as coisas boas são inimigo das melhores. E se a palavra de Deus me diz que Ele tem algo para mim, com certeza o que Deus tem é melhor que aquilo que o inimigo, o mundo, me oferece. Além de continuar em regime de escravidão, o povo não se separaria também exclusivamente para Deus. Não podemos abrir exceções em nossa vida cristã, ok? Vamos ser vigilantes. Deus tem algo melhor para nós. Vamos nos segurar à promessa de Deus. A segunda proposta de Faraó é: então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, e orai também por mim. Olha só, Faraó dá uma de religioso, né? Ele disse: deixai-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor. Veja que ele se coloca como se também temesse ao Senhor. E ainda diz: orai também por mim. Só que nesse fingimento religioso, ele disse: deixai-vos ir, só que não vades longe. Ou seja, ele coloca limites. Moisés entende: não vale. A libertação deve ser completa e radical. Não podemos dar concessões em nenhuma área ao inimigo. Como é que ele pode colocar limites na minha atuação, na minha ação? Não, Senhor. Deus me deu uma palavra, eu vou agir conforme Deus disse. Não posso ceder ao inimigo. O inimigo, às vezes, ele quer nos dar uma certa liberdade, como se ele fosse o Senhor. Mas quem manda na nossa vida não é ele. Quem manda na nossa vida é Javé, o Senhor. Ok? A terceira opção: Faraó dá permissão apenas para os homens saírem. Os demais teriam que ficar no Egito, e Moisés exigia a evacuação total e permanente do povo de Israel. Bom, o propósito de Deus é que as bênçãos alcancem a cada membro do povo de Deus. Não importa se homem, mulher, adulto, criança, tá? Não importa se é o gado, todo ser vivo, tá? Todos devem ser abençoados. Por isso que Moisés disse: nenhuma unha ficará. É importantíssimo quando nós colocamos uma postura. Nós queremos a bênção plena. Se Deus nos disse, através de Paulo aos Efésios, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, então vamos tomar posse de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós vamos tomar posição, vamos tomar uma postura. Esta lição, o que vemos enfaticamente é isto: Moisés não cede. Se Deus disse, se Deus tem uma promessa para mim, então eu vou tomar posse desta promessa. Eu não vou ceder nenhum palmo, né, ou nenhum pé, ok? Vamos para avante, né? Concluindo, o nome de Javé e seu poder tinham de ser anunciados em toda a terra, a fim de que todas as nações o temessem, isto é, acreditassem nele. Foi isso mesmo que alguns egípcios fizeram. Olha, o que nós dizemos logo do início: o objetivo é evangelizante. Veja em Êxodo 9:2, aliás 9:20,
diz que alguns servidores de Faraó temeram a palavra do Senhor. E também nos diz em 12:38 que havia uma mistura de pessoas que saíram do Egito quando Israel saiu do Egito. Isto é, Deus, ele chega a um propósito de evangelizar aquela nação, aquele império da época, e isto se repercute por todas as nações. Israel tem um Deus que peleja por eles. Israel tem um Deus que manda acima dos deuses daquela época que acreditassem ou acreditavam que eram deuses. Deus é o Senhor, Deus é o Deus dos deuses, tá? Então, naquele tempo, as pessoas acreditavam em vários deuses. Então, o Senhor Jeová se mostra como o único Deus verdadeiro. A conclusão nos mostra, ou nós mostramos, assim como o Faraó, muitas coisas conspiram contra a vitória do povo de Deus, ok? Mas vimos que Deus sempre trabalha revertendo as situações. Analisamos as pragas que vieram sobre o Egito e o objetivo de cada uma, e também explicamos que Deus é poderoso e não mede esforços para cumprir as suas promessas. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus te abençoe, fica firme, não arreda o pé, olha para a promessa e não para o problema. Com certeza teus ânimos vão se reanimar, tá? Você vai se renovar olhando para a promessa e não para o problema. Deixa Deus trabalhar a seu tempo, Ele vai agindo da sua maneira, da sua forma. Muito obrigado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa escola bíblica dominical para você.